Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristiano Silva, para quem não me conhece, e é com muito prazer que eu tenho esse canal aqui voltado para concurso público, para trazer para você informações sobre o concurso público, dicas, técnicas de estudo e também principalmente as matérias que caem no concurso público de uma forma que você consiga entender com maior facilidade. Esse, pelo menos, é meu objetivo: transmitir algo para você que você consiga entender com facilidade e que você consiga mandar bem aí na sua prova, ok? Bom, os meus contatos, a forma que você pode contactar comigo estão aí na tela. O meu e-mail, cristianoconcursos@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida, você queira entrar em contato comigo, você pode enviar um e-mail para mim, tá? No decorrer aí eu vou procurar, evidentemente, responder esses e-mails para vocês. Tem meu canal do YouTube, você já sabe aí o endereço, youtube.com/cristianoconcursos, ou Vencendo Concursos, você jogando lá no YouTube você acha com facilidade. Lembrando, pessoal, se inscrevam no meu canal, curta a aula, ok? E também comente, coloque aí as suas dúvidas, sugestões, críticas, elogios, o que você achar interessante. Para mim, como professor, eu posso te garantir para você que essa é a minha maior motivação para continuar nessa empreitada, né, continuar nesse planejamento de criar várias aulas voltadas a uma determinada matéria para você, ok? Meu Facebook, facebook.com/professor Cristiano Silva. Vai lá, me adiciona, toda vez que tiver alguma novidade eu vou estar colocando lá para você também, ok? E o meu site, vencendoconcursos.com.br, tá certo, galera? Bom, pessoal, qual o intuito dessa aula que você vai assistir comigo aqui? Essa aula, ela vai ser voltada à matéria de Constituição Federal para concursos públicos, ok? E essa aula 1 que eu vou apresentar para você é uma aula 1 somente de princípios fundamentais da Constituição Federal. Agora veja, pessoal, vou ser bem sério para você, não é uma aula que eu vou ficar aqui teorizando para você o tempo todo, não. Na verdade, nós vamos ter uma aula bastante objetiva. Qual é o intuito dessa aula? Mostrar para você quais são os princípios fundamentais dentro da Constituição Federal e resolver questões voltadas a esse tema, para que você possa visualizar como, na verdade, esse tema é solicitado em várias bancas, em várias organizadoras para concurso público. Aqui, na verdade, o que nós vamos fazer é uma técnica de estudo que eu utilizo, que é baseada na leitura. Então eu faço a leitura daquela informação, ok? Ou seja, dos princípios fundamentais. Procuro transformar essa leitura num mapa visual, num mapa mental, eu mesmo escrevendo, que é o que eu sugiro a você, que você em casa faça o que? Tenha papel e caneta e faça exatamente o que eu vou fazer, tudo bem? E no final disso, o que vai acontecer? Eu vou resolver questões de provas anteriores com você. No caso dessa aula, serão 10 questões que nós vamos resolver juntos a respeito desse tema, princípios fundamentais. Tá certo? Então, espero que você tenha entendido. Vai ser leitura da Constituição em si, ou seja, a letra de lei, tudo bem? Transformar essa letra de lei aí no mapa visual, no mapa mental e logo em seguida resolver questões. Dessa maneira, eu garanto para você que você consegue fixar a informação que você adquiriu. Tá certo, pessoal? Então vamos lá? Sem delongas, vamos começar logo isso aí? Olha só. Bom, primeira coisa que a gente tem que ler aqui na nossa Constituição é o preâmbulo, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então esse é o preâmbulo, né? São informações que, na verdade, o Constituinte trouxe para nós como valores. Ele aqui
ele aqui especificou muito no quesito valores, né? Também nos direitos que nós temos, tanto sociais como individuais, entendeu? Liberdade, segurança. E ele colocou como valor uma sociedade fraterna, uma sociedade pluralista, uma sociedade sem preconceitos, uma sociedade fundada na harmonia social e comprometida também. Isso é interessante, né? É muito interessante. É um preâmbulo, é a introdução aqui do que vai ser provavelmente aí o texto da lei, né, os dispositivos constitucionais, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o título 1 dos princípios fundamentais. É assim que diz a lei. Conforme eu falei para você, vamos fazer a leitura e depois vamos estudar cada pedacinho aí, tudo bem? Vamos lá. Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e o parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então veja, pessoal, aqui no artigo 1º, aliás, no título 1, tá certo? Ó, no título 1 que nós estamos estudando aqui, ó, tá certo? Da Constituição Federal, ele vai dizer para nós que o que nós vamos abordar agora vão ser os princípios fundamentais. Tudo bem? Os princípios fundamentais. Só que vale lembrar para você o seguinte, que os princípios fundamentais, eles não estão inseridos somente no artigo 1º, tudo bem? Os princípios fundamentais estão inseridos do artigo 1º ao artigo 4º. Então, do artigo 1º ao artigo 4º, tá bom? Então, veja, quando se fala em princípios fundamentais, você tem que lembrar que eles estão inseridos desde o artigo 1º até o artigo 4º, certo? A primeira coisa que você tem que pensar. Ah, professor, mas o que, na verdade, o artigo 1º vai trazer de informação para nós? A primeira coisa que o artigo 1º vai trazer de informação para nós, pessoal, são os fundamentos. Olha só, tá vendo aqui, ó? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Ele vai trazer o que são fundamentos. Então, vou marcar aqui, ó, conforme eu tinha dito para você, que a gente vai fazer um esqueminha para conseguir entender melhor essa matéria, né? Ele fala sobre fundamentos. Então, ele fala que os fundamentos são a sociedade, tá bom? A cidadania. Ele fala sobre dignidade da pessoa humana e ele fala também sobre valores do trabalho e livre iniciativa. Ó. Então ele fala sobre valores do trabalho, tá? E livre iniciativa e também ele fala sobre pluralismo político, tá bom? Então a gente tem aqui sociedivliplu. Outros chamam de outro nome, não tem problema. Mas é só para você guardar isso. Isso são os fundamentos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tudo bem, pessoal? Beleza? Certo? Então esses são os fundamentos. E aí ele fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar o restante, porque fundamentos você já sabe. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos. Legal. Aí ele diz assim, a República Federativa do Brasil. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, que nós estamos numa república, é uma federação, que ela diz que é formada pela união indissolúvel. Opa, peraí. O que significa essa palavra aqui para nós, ó? Indissolúvel. A gente pode compreender como algo inseparável, que não se separa. Indissolúvel.
não desmembra, não dá para você desmembrar. Então ele fala que a República Federativa do Brasil é formada por quem? É formada pela União, é formada pelos estados, é formada pelos municípios, tudo bem? E também formada por quem mais? Pelo Distrito Federal. Isso aqui tudo, pessoal, eu vou chamar de medo, tá bom? Medo. O que é o medo? Municípios, estados, Distrito Federal e União. Medo. Se você preferir, a gente pode chamar também de demo. Meu Deus. Demo. Demo. Olha o que é demo. Distrito Federal, estados, municípios e União. Tá certo? Então ele fala que é indissolúvel e constitui Estado democrático. Um Estado democrático de direito, ou seja, há uma democracia aí, há uma consulta, há uma participação, porque democracia significa isso, né? Participação, consulta, tudo bem? E aí o parágrafo único diz: todo o poder emana do povo, então o poder pertence, se inicia, emana do povo, e ele exerce por meio de quem? Dos seus representantes eleitos. Quem são esses? Presidente da República, vereadores, deputados federais, deputados estaduais e assim por diante. Ou diretamente nos termos da Constituição. Quando ele fala que vai ser nos termos da Constituição, é porque, claro, evidentemente, a Constituição ela vai trazer N informações para nós de que maneira que vai ser exercido aí esse poder, como a gente vai ser representado, essa coisa toda, tá? Aí vale, pessoal, lembrar uma coisa. A lei, ela fala sobre soberania, né? Vale lembrar que a soberania aí se relaciona a um poder político, tá bom? Soberania se relaciona a um poder político e há necessidade de uma reciprocidade aí, ok? Outra coisa também ele fala sobre cidadania. A cidadania, na verdade, ela é um pressuposto que deve levar em consideração o quê? Os valores do cidadão, a participação do cidadão nesse caso aí, tudo bem? E aqui ele também especifica o que é dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Bom, eu vou entender logo de cara que aqui ele vai falar sobre dignidade da pessoa humana, que é respeito, respeitar, reciprocidade, direitos, né, da vida, liberdade, segurança, uma série de coisas aí que no decorrer das aulas a gente vai comentar, tá? Fala sobre valores sociais e da livre iniciativa também, né? Vai trazer essa ideia aí de valores sociais, livre iniciativa, ou seja, que as pessoas elas podem, por exemplo, ter o seu negócio. É uma ideia, desde que não seja prática ilícita, evidentemente, tá? E fala sobre o pluralismo político, tá bom? Pluralismo político, ou seja, na verdade, acaba sendo aqui indispensável. Na verdade, acaba sendo indispensável nós termos assim vários partidos políticos para que você possa escolher, para que você possa ser representado por aquele que você deseja mesmo, né? Essa é a ideia também de democracia, né? Pensa bem comigo. Por isso que é um fundamento, tá bom? Por isso que é um fundamento. Pô, imagine se não existisse o pluripartidarismo, né, pessoal? Ou seja, você não tivesse condição de escolher ali um partido a qual você entende que os valores dele batem com os seus valores, ok? Então, ó, veja bem, coisas que a gente precisa guardar, que a república que nós temos é uma república federativa, que é a união dos estados, municípios e Distrito Federal, né, é indissolúvel, ou seja, não se separa, não se desmembra. Nós temos alguns fundamentos que a gente vai ter que levar em consideração, que é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, porque através do povo vai se ter o poder que vai ser, na verdade, representado por pessoas que serão eleitas por nós ou diretamente, claro, nos termos da Constituição, ok? Então esse é só o artigo 1º. Vamos lá. Artigo 2º, que também faz parte dos princípios fundamentais, ok? São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, tá bom? E também o judiciário. Olha só,
ele vem aqui falando assim, ó, são poderes da União independentes. Independentes, tá? Independentes. O poder legislativo, executivo e judiciário. Então a gente tem aqui, ó, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, certo? Poder legislativo, executivo e judiciário. E aí ele fala que são independentes, quer dizer, o que a gente pode entender como independentes? Quer dizer que eles eles não dependem um do outro, eles têm autonomia. Eles conseguem, na verdade, ter essa competência de autonomia entre eles, tá? Só que eles devem ser harmônicos. Você percebe aqui, ó? Eles devem ser harmônicos. Por que eles devem ser harmônicos? A gente pode entender aqui como harmonia, como um equilíbrio. É importante ter aí um equilíbrio, é importante ter aí um contrapeso, é importante aí ter um freio. Ou seja, ó, eu tenho autonomia, mas minha autonomia ela tem que respeitar, ela tem que estar dentro de acordo com o outro, com o próximo. Então é o caso aí dos poderes, poder legislativo, executivo e judiciário. E aí vale lembrar, pessoal, que cada poder aqui, ele tem uma atividade, uma competência, que eu posso dizer assim, principal de cada um, né? O poder legislativo, ele tem a competência, evidentemente, de legislar, de trazer leis, né, dispositivos, tá bom? Leis, legislar. Já o poder executivo, ele tem como competência, atividade típica aí que a gente pode chamar, que é administrar. O executivo ele vai administrar. Já o poder judiciário, a atividade típica dele aqui vai ser de julgar. Então cada um na sua, né? Poder legislar, administrar e julgar. Vale lembrar que o que eu acabei aqui de comentar para você são, na verdade, o que? Atividades, tá? Ó, atividades típicas. Atividades típicas, ou seja, que eles fazem no seu cotidiano. Então, poder legislativo, legislar, poder executivo, administrar, poder judiciário, julgar. Tudo bem? Tranquilo aí, né? São funções aí que cada um deles vai ter. Beleza? Vamos lá. Artigo 3º. Artigo 3º diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. E 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Tá bom? Esses, na verdade, são os objetivos. Olha só, galera. Vamos tentar guardar, fixar essas informações. No artigo 3º, ele vai trazer o que são o quê? Objetivos. E você deve ter percebido que os objetivos, eles sempre trazem a ideia de um verbo. Tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho a ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos a ideia aqui também de garantir o desenvolvimento nacional. Nós temos a ideia aqui de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E temos a ideia aqui também de promover. Então, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Vamos voltar? Só para você conceituar comigo. Perceba uma coisa. No caso, deixa eu só mudar aqui um negocinho. No caso do artigo 1º, o artigo 1º ele traz o quê? Os fundamentos. Quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e o pluralismo político, ok? O artigo 2º vai falar sobre os poderes e o artigo 3º ele vem falar sobre os objetivos. Objetivos. Então nós temos lá no artigo 1º os fundamentos,
nós temos no artigo 3º os objetivos. Tudo bem? Voltados a esses verbos aí. Construir, garantir, erradicar e promover. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, caminhando. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ora, perceba que os princípios que ele vai trazer agora aqui, são princípios voltados às relações internacionais. E o primeiro princípio, pessoal, é a independência nacional, ok? Independência nacional, como a gente pode ver aqui. Depois nós temos a prevalência dos direitos humanos, até porque existe um pacto aí, né, sobre direitos humanos, essa coisa toda é importante, tá? Autodeterminação dos povos, ou seja, a República Federativa do Brasil entende que tem que existir a autodeterminação dos povos, a não intervenção, né? A igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, ou seja, né, não procurar solucionar com brigas e desentendimentos, e sim de uma forma pacífica, repudia o terrorismo e o racismo, e tem aqui a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e também a concessão do asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, transformar esses povos, né, da América Latina em uma integração política muito mais forte, né, muito mais concreta, entendeu? Seja política, cultural, econômica, social, através, por exemplo, do Mercosul que a gente tem. Bom, mas aqui só discutindo aqui o artigo 4º, a gente percebeu o seguinte, que o que a gente vai ter que se ater é o seguinte, que aqui no artigo 4º ele vai trazer sobre relações internacionais, princípios voltados às relações internacionais. São vários os princípios, você percebeu aí que muitos vão falar sobre direitos humanos, vão falar sobre independência nacional, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo, racismo, igualdade entre os estados, concessão de asilo político, tudo isso tem a ver com princípios relacionados, princípios das relações internacionais. Tudo bem? E também no parágrafo único essa ideia aí de integrar economicamente, politicamente, social, cultural os países da América Latina, transformando aí, tendo uma comunidade latino-americana de nações, ok? Então, pessoal, o que a gente vai ter que diferenciar? Eu vou voltar a repetir isso aqui para você, até que você possa guardar. Do artigo 1º ao artigo 4º, na verdade, ele vai trazer uma coisa que é importante para nós, que são o quê? Os princípios fundamentais. Tudo bem? Princípios fundamentais. Bom, e quando a gente vai pensar em princípios fundamentais, aqui nós vamos ter que pensar no artigo 1º, que vai falar sobre os fundamentos, no artigo 2º, que vai falar sobre os poderes, no artigo 3º, que fala sobre os objetivos, tá bom? Os objetivos fundamentais da Constituição Federal aí, e no artigo 4º, que fala sobre os princípios das relações nas relações internacionais, ok? Então veja, pode ter alguma questãozinha voltada a princípios fundamentais. E se tiver uma questão voltada a princípios fundamentais, você vai ter que lembrar do artigo 1º ao 4º, ok? E você vai ter que tomar cuidado, por quê? Porque outras questões vão perguntar para você quais são os fundamentos. Já outras vão perguntar para você quais são os objetivos. E algumas vão perguntar para você quais são os princípios voltados às relações internacionais. Meu amigo, é assim que cai na nossa prova, ok? E aproveitando aqui o ensejo, vamos lá trabalhar essa informação? Eu quero que você procure lembrar aí comigo quais são os fundamentos. Bom, os fundamentos, nós sabemos que eles estão aonde? No artigo? Isso, no artigo 1º. Beleza. Tá. Você já lembrou de algum? Não? Vamos lá, vamos fazer uma força aí. Os fundamentos, ele diz que é preciso o quê? Soberania. Também nós vamos ter a ideia da cidadania, ok?
Vamos ter a ideia também da dignidade da pessoa humana, correto, gente? Dignidade da pessoa humana. Vamos ter também aqui a ideia de valores sociais e, por fim, a ideia de pluralismo político. Então, esses são os fundamentos conforme o artigo 1º, legal? Bom, agora a gente vai precisar lembrar quais são os objetivos da Constituição Federal. E os objetivos da Constituição Federal, eles estão inseridos no artigo 3º, certo, pessoal? No artigo 3º. E lá, no artigo 3º, dizia o seguinte, que um dos objetivos aí da Constituição Federal é construir, né? Construir, ok? Mas construir o que exatamente, né, pessoal? Uma sociedade. E a ideia da construção dessa sociedade é que essa sociedade ela seja livre, justa e solidária, ok? Só que o artigo 3º, além de trazer a ideia de construir uma sociedade livre, justa e solidária, ele fala que tem que ser garantido alguma coisa, você lembra? Isso, tem que garantir o desenvolvimento nacional, tá? Vou colocar aqui, ó, garantir o desenvolvimento nacional, ok? E ele vai trazer uma outra ideia também, voltada ao objetivo, né? Que é erradicar a pobreza. Então a gente tem aqui, ó, erradicar. Erradicar o quê? A pobreza. Tá certo? Erradicar a pobreza. E além de erradicar a pobreza, também é erradicar a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais e regionais. Vamos colocar isso aqui melhor, né? Erradicar a pobreza e também a marginalização. Certo? Juntamente com isso, nós também temos a ideia de redução, reduzir. Reduzir o que, né, pessoal? Deixa eu mudar aqui de cor para não ficar muito igual. Reduzir as desigualdades, tá? Reduzir as desigualdades. Que tipo de desigualdade? Desigualdades sociais e também, ou seja, quem mora em regiões, né, longínquas, vamos pensar assim, distantes, mas que não exista a desigualdade por conta dessa diferença, né? Ok? E, por último aqui, a gente vai ter a Constituição, ela estabelece que precisa promover o quê? Na verdade, precisa ser promovido o bem de todos. O bem de todos, tá bom? E esse bem de todos aí, de forma que não exista preconceitos, ó, sem preconceitos, tá? E aí, quando a gente pensa em preconceito, você pode pensar em raça, sexo, cor, tá bom? Idade, qualquer outro tipo de discriminação que possa existir. Esses são os objetivos, ok? Pessoal, e no artigo 4º? O artigo 4º, ele vai trazer o que para nós? Princípios. Nada mais do que isso. Vai trazer princípios. Só que, pessoal, esses princípios, eles estão voltados às relações internacionais. E aí a gente viu, claro, evidentemente, nós comentamos sobre isso já, que aí a gente vai ter a ideia da independência nacional, né? Independência nacional. Vamos ter a ideia da prevalência, tem que prevalecer os direitos humanos, certo? Que os povos, eles têm autodeterminação, ó, autodeterminação dos povos. E também aqui a ideia da não intervenção, porque a nossa república aqui ela não vai ficar intervindo, né? Na verdade, ela vai entender sobre o princípio da independência. E também a gente vai ter aí a ideia da igualdade. Igualdade entre os estados, tudo bem? Também as relações, aqui estados no sentido claro, nação, né? Também a defesa da paz, procurar defender a paz, que a paz é mais importante. E a solução, se tiver que ter alguma solução, procurar ter uma solução pacífica, que vem, na verdade, convergir com a defesa da paz, ok? Só que o nosso Estado, né, a nossa república aí, ela, evidentemente,
ela repudia o terrorismo e o racismo. Ó. Repúdio, tá bom? Ao terrorismo e também ao racismo, tá? E também ela fala que deve existir uma cooperação entre os povos, tá certo? E ela concede asilo político. Concede asilo político. Certo, pessoal? Então, isso são os princípios que estão no artigo 4º, referente às relações internacionais. Assim, nós finalizamos a parte teórica, agora a gente vai começar com a parte prática do negócio, que é resolver questões. Vamos embora? Vamos lá? Olha só, a primeira questãozinha, super recente, ano 2015, banca Fundação Carlos Chagas, órgão Manaus Prev, prova para analista previdenciário. Diz assim: nas suas relações internacionais, conforme dispõe a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil rege-se, dentre outros, pelos princípios da... Pessoal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pausar esse vídeo, resolver essa questão, tá? Beleza? Antes mesmo do meu comentário. Então, pause aí o vídeo e procure resolver você sozinho, para ver se você conseguiu compreender, entender. Se não, volte, assista novamente a parte teórica para que você possa fixar na sua mente. Tá certo? Vamos lá. Bom, ele está tratando aqui de relações o quê? Ó, a questão fala, nas suas relações internacionais. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar na questão é o que a questão pede. Ela pede sobre relações internacionais. As relações internacionais, elas estão inseridas no artigo 4º da Constituição Federal. São dispositivos que vão falar sobre o quê? Sobre princípios. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que cabe, que tem aí, no caso, os princípios relativos às relações internacionais. Vamos lá? Diz assim, concessão de asilo político. Isso é um princípio relacionado aí ao artigo 4º, ou seja, faz parte das relações internacionais? Sim. Não intervenção, não interferir, faz parte? Faz. E pluralismo político? Opa, pluralismo político não. Por quê? Olha só, vamos voltar? Pluralismo político tá no artigo 1º, que são os fundamentos da Constituição Federal. Olha só, aqui, ó, pluralismo político, fundamentos, artigo 1º. Então, veja que ele está perguntando sobre os princípios das relações internacionais. Então, pluralismo político não é um princípio das relações internacionais. Pluralismo político está inserido no artigo 1º, fundamentos. Tá? Vou colocar até aqui, ó, para você guardar esse troço. Vamos lá. B. Garantia do desenvolvimento nacional. Garantia do desenvolvimento. Garantir. Garantia é o que, pessoal? Isso. Garantia é um objetivo. Ah, você não tem certeza? Vamos voltar lá para a gente ver aqui, ó. Opa, cadê? Garantir. Aqui, ó. Artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional. Então, logo, eu tenho aqui, ó. Garantia do desenvolvimento nacional é um objetivo. Autodeterminação dos povos. Bom, isso aí tudo bem. Só que por conta da primeira parte aqui está errada, então já era a alternativa B, né? Autodeterminação dos povos, beleza. Igualdade entre os gêneros. Não fala nada sobre isso. Então já era a alternativa B. A alternativa C diz assim, defesa da paz? Opa, isso aqui sim é um princípio. Prevalência dos direitos humanos e pluralismo político. Pluralismo político, de novo, ele trouxe essa ideia aqui de pluralismo político, a gente passa a régua, né, pessoal? Solução pacífica dos conflitos, tá? Igualdade entre os gêneros e erradicação da pobreza. Bom, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser o objetivo, tá? E por fim, nós temos aqui autodeterminação dos povos. Opa, isso é um princípio. Defesa da paz? Sim. Não intervenção? Também. Logo, ficamos com a alternativa E. Então, você percebeu como que se resolve a questão? Questão aí super recente para analista. A gente tinha que marcar quais são os princípios. Então, você percebeu que eles trouxeram outras ideias aqui. Trouxeram ideias de objetivos, fundamentos. Inclusive, eu enumerei aqui para você para ficar mais fácil, ok? Então, a questão número 1, alternativa E. Vamos para a próxima. Questão 2. Fundação Carlos Chagas, ano 2015, TRE de Roraima, né? Técnico Judiciário, área administrativa. Olha só, questão legal, hein?
Nos termos da Constituição de 88, são fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros. Pessoal, essa questão você tem que marcar os fundamentos. E aí, meu amigo, é o seguinte, você vai ter que lembrar onde estão os fundamentos. Os fundamentos, eles estão no artigo, isso, artigo 1º da Constituição Federal, ok? E ele diz assim, soberania, cidadania e pluralismo político, isso são fundamentos? Pessoal, já é o nosso gabarito, né? Soberania, cidadania e pluralismo político são, sim, fundamentos, né, da República Federativa do Brasil. Legal? A B diz, cidadania, tudo bem, né? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tudo bem. Inafastabilidade da jurisdição, não tem nada a ver isso aqui, né, galera? C, dignidade da pessoa humana, tá. Valores sociais do trabalho, sim. E função social da propriedade, não falou nada sobre isso aqui não, né? Lembra? Soberania, tá. Igualdade e liberdade, não, né, pessoal? Vamos lá, só para a gente visualizar isso, ó. Aqui os fundamentos. Aqui. Os fundamentos, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e da livre iniciativa e pluralismo político. É isso aí, são esses 5, tá? São esses 5. Falou alguma coisa diferente disso? Esquece. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Soberania, igualdade e liberdade? Não fala dessa maneira, né? Dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde e à fraternidade? Também não. Por isso ficamos com a alternativa A. Vamos lá, próxima. 3. Essa questão caiu no concurso da FUNRIO em 2015, quer dizer, super recente. O órgão UFRB, assistente em administração, diz assim: no tocante às relações internacionais, o Brasil as rege com base em quais princípios? Ó, de novo, uma questãozinha perguntando sobre as relações internacionais que se encontram onde? No artigo 4º, ok? Aí ele coloca assim, alternativa A. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos das Américas, visando a formação de uma comunidade americana de nações. Uma comunidade americana de nações? Vamos lá. B. A República Federativa do Brasil buscará a desigualdade entre os estados. C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Olha só, pessoal, que a questão número 3 ela traz a ideia de latino-americanas. E a questão olha só, pessoal, a alternativa C traz a ideia de latino-americana. E a alternativa A traz a ideia de comunidade americana. Tá vendo uma diferença aqui? D. A República Federativa buscará a prevalência dos direitos econômicos? Não. A República Federativa do Brasil buscará a cooperação entre os povos para o progresso industrial? Não. Então veja, pessoal, o gabarito da questão é a alternativa C, né? Por quê? Porque é assim que rege o artigo 4º das Relações Internacionais. É o parágrafo único. Ó. Vamos voltar só para você enxergar. O meu negócio é esse. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana. Tá? Então veja, a questão, a alternativa C está correta. Por quê? Porque a alternativa A, ela traz uma ideia de americana, quando na verdade o correto aqui seria latino-americana. Viu como você resolve prova? Desse jeito, galera. Vamos caminhar? Questão 4. A República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, se ele está perguntando sobre os fundamentos, logo ele está se referindo a quê? Essa questão está se referindo a quê? Ao artigo 1º, tudo bem? Só que, cuidado, tem um exceto aqui. Você já resolveu a questão, claro, você está ouvindo agora o meu comentário, né? Tem um exceto. Exceto significa que você tem que marcar a alternativa incorreta. Então vamos lá, galera. Vamos procurar uma alternativa que seja incorreta. Soberania é um fundamento? É. Então não dá para marcar essa. Cidadania também é. Dignidade da pessoa humana também é. Valores sociais e da livre iniciativa também é um fundamento. Agora, quando
Agora veja, quando a questão trouxe aqui a ideia de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, isso não é um fundamento, isso é um objetivo, ok? Ó, nós temos aqui então, ó, objetivo, gente, e não fundamento, beleza? Basta você voltar lá, ó, é só a gente enxergar aqui nos objetivos, cadê? Aqui os objetivos, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, logo, ficamos com, na questão 4, ficamos com a alternativa E, ok? 5. Essa questão também da Fundação Carlos Chagas caiu no concurso para Cefasa, analista Tesouro Estadual. Diz assim, na Constituição Brasileira de 88, o pluralismo político é um dos... O pluralismo político é um dos... Gente, é objetivo, é fundamento, é princípio voltado a relações internacionais. O que é isso? Então a gente tem lá, fundamentos da República Federativa do Brasil, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, princípios da República Federativa do Brasil, direitos fundamentais dela constantes e direitos políticos dela constantes. Vamos ficar com a alternativa A, né, galera? Fundamentos. Pluralismo político é um dos fundamentos, assim como soberania, cidadania, entre outros aí, tá? Valores sociais, tá certo? Livre iniciativa, essa coisa toda. Tá bom? Então, alternativa A. Próxima, 6. Essa questão aqui caiu no concurso da FUNCAB 2015, quer dizer, super recente, né? Eu estou gravando o vídeo agora em julho de 2015, então questão super recente. Sobre os princípios fundamentais da Constituição Brasileira, pode-se afirmar que... Olha só, galera. Essa questão aqui, ó, ele fala sobre os princípios fundamentais. Bom, como a questão está se referindo a princípios fundamentais, logo você vai ter que achar uma alternativa que está correta entre o artigo 1º até o artigo 4º. Isso mesmo, opa. Até o artigo 4º, ok? Então, ó, tá, e essa questão está relacionada do artigo 1º ao artigo 4º, porque ele fala sobre princípios fundamentais. Lembrando, o título 1 nós estamos estudando os princípios fundamentais, que é do artigo 1º ao artigo 4º. Beleza? Vamos lá? Alternativa A. A República Federativa do Brasil, constituída dos seguintes poderes, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, administrativo, executivo e judiciário. Não, né, galera? É o poder executivo, é o poder legislativo e o poder judiciário. São 3 poderes e não 4, como a questão trouxe aqui, tá? Alternativa. B. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania, tá? Tem fundamentos? A soberania? Tem. Cidadania, opa. Dignidade da pessoa humana? Sim. Valores sociais do trabalho? Sim. E da livre iniciativa. E pluralismo político? Sim, bateu. Então, alternativa B. Ah, mas peraí, professor, isso não são fundamentos? São, mas os fundamentos estão inseridos nos princípios fundamentais? Sim, então tá tudo ok. Ok? Vamos lá. C. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina e da África. Que loucura é essa, né, galera? Na América Latina, tá bom? D. Todo o poder emana do povo, sim, que exerce por meio de seus representantes eleitos nos poderes legislativo, executivo e judiciário. Não, né, galera? Aqui, na verdade... Opa, deixa eu só... Não, né, galera? Aqui, na verdade, pessoal... A gente volta para o poder legislativo, correto? Para os deputados, senadores, vereadores, né? Deputados estaduais e federais, executivo, né? Que são a maior autoridade máxima aí, né? O executivo, o presidente da república, governadores, prefeitos, tudo bem. Agora, judiciário não, né, galera? E. Erradicar a pobreza, sim. E a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais não constitui um dos objetivos fundamentais da República? Claro que constitui. Então, logo a alternativa aí está errada por causa disso. Então, ficamos com a alternativa B. Ok? Vamos lá para a questão número 7. Questão 7. Essa caiu no concurso da Banca VUNESP, também agora de 2015, Prefeitura de Caieiras, assistente legislativo. Diz assim:
Conforme o artigo 4º, então a questão voltada para o artigo 4º, parágrafo único da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica com todos os países com os quais mantém relações diplomáticas visando o desenvolvimento do comércio internacional? Não, né, pessoal? Não é essa ideia que o parágrafo único traz, né? O intercâmbio comercial entre os países da Europa? Não. E também política social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações? Opa, esse é o gabarito, tudo bem? Também cultural dos povos de todo o mundo, visando a formação de uma comunidade mais justa e solidária? Não, não é essa a ideia. E também política dos povos das Américas, visando ao pluralismo político e a cidadania? Ficamos com a alternativa C. Ela bate exatamente com a literalidade do parágrafo único do artigo 4º, que fala sobre os princípios voltados às relações internacionais. Ok? Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha aí, a questão número 8. Essa questão, pessoal, caiu no concurso da ESAF e é da Receita Federal. Para auditor fiscal da Receita Federal, caiu ano passado, em 2014, tá? A questão diz assim: em 16 de março de 2014, a Crimeia realizou consulta popular que resultou em ampla maioria favorável à separação da Ucrânia, abrindo caminho para sua anexação à Rússia, que restou implementada nos dias seguintes. Acho que ficou alguma coisa errada aí, mas tudo bem. A Crimeia pertenceu à Rússia até 1953, quando o líder Nikita Khrushchev resolveu que a península deveria integrar a Ucrânia. Considerando esses acontecimentos, assinale a opção correta, tomando por fundamento a Constituição Federal de 88. Pessoal, então com certeza essa questão ela vai trazer alguma informação sobre relações internacionais, porque a gente percebe aqui que está falando sobre Crimeia, Rússia, Ucrânia, tal, que foi um acontecimento, né? No ano passado teve vários problemas, né? Pessoas morreram aí com os conflitos que houve com separatistas, essas coisas todas, né? E houve referendo lá da Crimeia e outros locais também, ok? Então a primeira alternativa diz assim: a Constituição Federal de 88 não se ocupa do tema em epígrafe, vale dizer que não trata das questões internacionais e não menciona os respectivos princípios que devem guiar as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, sendo uma questão aí sobre fundamentos na Constituição Federal, na verdade sobre princípios e sobre relações internacionais, é claro que a Constituição Federal trata assim. Então você percebe que a alternativa A está bem errada, né? A alternativa B diz: a Constituição Federal de 88 se ocupa do tema, sim, em epígrafe, e tudo bem, porém não menciona qualquer princípio de relações internacionais. Loucura, né? Menciona, sim, muitos princípios, inclusive, voltados às relações internacionais. C. A Constituição de 88 se ocupa do tema em epígrafe, tudo bem, estabelecendo como princípio que a República Federativa do Brasil somente intervirá em outro Estado soberano na hipótese de requisição e defesa da democracia e dos direitos humanos com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas. Não é bem por aí não, né, pessoal? Com ou sem mandato da Organização das Nações Unidas, não, né? A Constituição Federal de 88 se ocupa do tema, tá? Estabelecendo como princípio da República Federativa do Brasil, no plano internacional, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais. Não, isso aqui, gente, ó, são princípios fundamentais? São, mas não tem nada a ver com essas relações internacionais, né? Isso aqui são fundamentos da República Federativa do Brasil, tá bom? E a Constituição de 88 se ocupa do tema em epígrafe, estabelecendo como princípios da República Federativa do Brasil, no plano internacional, os princípios da autodeterminação dos povos e a não intervenção. Opa, aí tá corretinho. Autodeterminação dos povos, ou seja, eles têm como, né, determinar o que eles desejam, e não intervenção, tudo bem? A não ser que há algum problema, tal, a ONU solicite um mandato, aí é diferente. Mas não é o caso aqui. Né? Se fosse uma guerra, mas não é esse caso aqui, e esses princípios eles condizem com o artigo 4º da Constituição Federal. Então, alternativa E. Próximo. Outra questão que caiu no concurso da ESAF, agora para o Ministério da Fazenda. Diz assim a questão: assinale a opção incorreta. Então, a gente tem que marcar a opção incorreta aqui. A solução pacífica de conflitos, a igualdade entre os estados, a defesa da paz e a prevalência dos direitos humanos
devem ser princípios observados pelo Brasil nas suas relações internacionais. O Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a extinção das fronteiras entre países latino-americanos. Bom, pessoal, então com certeza esse é o nosso gabarito, né? Por quê? Porque a questão está pedindo para marcar alternativa, assinar a opção incorreta. Então a opção nossa incorreta é a alternativa B, ok? Logo, C é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza? Sim. E também erradicar marginalização, assim como reduzir as desigualdades sociais e regionais? Sim. O Brasil tem como forma de governo a República? Sim. Adota como regime político a democracia? Sim. Na sua forma semidireta aí, né? Porque, na verdade, a gente vota, vai ter representante lá? Tudo bem. Entre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil podem ser citados o pluralismo político, a soberania, a dignidade da pessoa humana? Sim, está tudo envolvido, né? Princípios fundamentais vão do artigo 1º ao artigo 4º. Então, logo, a alternativa B é a incorreta. Próxima, 10, para finalizar. Banca ESAF, concurso Ministério da Fazenda, 2012. Assinale a opção correta. Ó, agora a gente tem que marcar correta. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, liberdade de pensamento. Bom, pessoal, em nenhum momento nós falamos sobre liberdade de pensamento, tá? Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se, dentre outros, pelo princípio da autodeterminação dos povos. Opa! Esse é o nosso gabarito, com certeza, né? C. No Brasil vige a democracia direta, ou seja, qual é a vigência? O que está em vigor? A democracia direta? Não, é uma democracia aí indireta, né? Semi-direta, tudo bem? D. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil assegurar a liberdade de expressão de forma irrestrita? De forma irrestrita, com certeza não. E aqui ele fala sobre liberdade de expressão, vai entrar aqui no artigo 5º, tá, pessoal? Não é um objetivo aqui, conforme nós estudamos no objetivo no artigo 3º, tá? E no Brasil, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo são subordinados ao Poder Executivo? Não. O artigo 2º diz que eles são independentes e harmônicos. Então, logo, ficamos com a alternativa B. Legal, pessoal? Dessa maneira, galera, eu finalizo aqui a primeira aula de Direito Constitucional. Você viu que foi uma aula longa aí sobre os princípios fundamentais, né? Que estão inseridos no título 1 da Constituição Federal, que vai do artigo 1º ao 4º. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Mas, ó, vou fazer um pedido para você. O primeiro pedido que eu quero fazer para você é o seguinte: se inscreva no meu canal. Se inscreva, sim, porque, olha só, eu estou disponibilizando um material para você riquíssimo, que vou ser bem sério para você, por aí iria custar uma fortuna, tá? Eu estou disponibilizando de forma gratuita. Se inscreva no meu canal, faça parte aí dos inscritos, para que toda vez que tiver algum vídeo novo você fique sabendo, ok? Segundo, comente esse vídeo, isso para mim é muito importante, me motiva. Até mesmo quando é uma crítica, isso faz com que eu corra atrás para melhorar isso para vocês, ok? E dê um like, ou se você não gostou também, faz parte. Agora veja, você sabe que eu não estou cobrando nada de você. Então, eu vou deixar aqui uma conta. Caso você queira aí fazer uma doação, achou que é interessante esse vídeo para você e os outros que virão, porque vai ser completo, gente. Direito constitucional completo aqui, dessa maneira de abordar. Eu não vou especificar, não vou me aprofundar como professores de direito fazem normalmente, que está certíssimo. Mas aqui a ideia é a gente ver como que é pedido em prova aquele assunto, como foi o caso que nós abordamos agora. Então, se você gostou, se você achou interessante, você acha que vale a pena fazer uma doação, então eu estou deixando aqui a minha conta, Banco Bradesco, agência 3188, conta poupança 100 35 31 dígito 7. Você fazendo uma doação, seja qual for o valor, eu vou disponibilizar para você todo o material, ou seja, tudo isso que você teve aqui nessa videoaula, eu vou disponibilizar, vou mandar para você para o seu e-mail. O que você faz? Você vai lá, me manda um e-mail dizendo: professor, eu fiz uma doação de R$5,
R$ 2, R$ 10, não me importa o valor. Você doando, eu vou enviar para você esse material. É uma troca, tudo bem? É uma parceria aí nossa. A aula é gratuita, você não pagou nada. Agora, você quer um material que acho que é interessante para você? Legal. Você faz uma doação e eu envio o material para você. Você me informa a data que você fez aquela... Só me informar a data, o código operacional ali e eu envio para você. Qualquer coisa você tira uma foto lá do comprovante, envia para mim via e-mail, pronto. Eu envio para você o material, disponibilizo todo o material. Mas não só da aula 1, de todas as aulas que virão. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Serão muitas, mas muitas questões mesmo que nós vamos resolver durante essas aulas, tá bom? Então, ó, compartilha aí, coloca no seu Facebook, manda para os seus colegas, tá bom? Me ajude a eu estar motivado a continuar criando essas aulas aqui para vocês, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima!